Olá, como vão? Tudo bem? A gente está no podcast Norte-se. Norte-se. Daqui a pouco a gente vai explicar o porquê esse nome e a importância da gente se nortear na vida, né? Eu estou aqui com o meu querido amigo, um grande terapeuta e profissional, Alexandre Lacava. Vou falar um pouquinho aqui do teu currículo, mas depois a gente vai falando, descrevendo mais teu trabalho. Então, Alexandre Lacava, ele é especialista em inteligência emocional nas vendas. Então, é bem conhecido, um trabalho bem conhecido, inclusive com inteligência artificial. A gente vai falar disso. E hoje o nosso tema é sobre consciência. A gente vai falar sobre a expansão da consciência, níveis de consciência. Vamos refletir um pouco sobre essa dimensão e o que é consciência, o que é ter consciência, o que não ter consciência. Bem, Alexandre Lacava, escritor, palestrante, empresário com foco no engajamento de vendas de forma leve, precisa e eficaz. Eu conheço bastante esse trabalho dele, é muito bom. Autor do best-seller 7 Passos para ser um líder de vendas. É coach pessoal, profissional, executivo certificado pela Sociedade Brasileira de Coach, também especialista em expansão de consciência, Avatar Master e Wizard, licenciado pela Star Age International na Flórida. E isso é muito legal, vocês não têm ideia. Às vezes a gente lê o currículo e não tem ideia do que se trata. Eu conheço o Alê quando eu retornei para o Avatar, né? E a gente tem altos encontros, muitas conversas. Então, eu pedi para ele vir aqui no nosso podcast Norte-se. E, bem, ele já ministrou muitas palestras, treinamentos de empresas nacionais e multinacionais, é professor em gestão de vendas e negociação no MBA da Business School São Paulo, na Universidade AMB Morumbi, no Senac e no Chapecó. Bem, vamos falar sobre inteligência emocional de vendas. Alê, seja muito, muito bem-vindo. A gente começa com uma imagem aqui, daqui a pouco a gente fala sobre os desenhos antigos, né? Por favor, como vai Legal. você? Né? Muito bem, Alexandre. Aliás, meu xará, Alexandre, quero te agradecer pelo convite, por poder estar aqui, por poder falar, escutar, enfim, a gente trocar ideias sobre assuntos e temas que a gente entende que não só interessam a nossa vida, mas provavelmente vai interessar a vida de quem está nos assistindo agora. Muito legal, obrigado por estar aqui. A intenção do Norte-se, da gente se nortear e ter, ele abrange várias profissões. Sim. Eu vou abrir aqui, antes da gente iniciar, eu vou abrir a horária. Deixa eu pegar aqui e colocar nesse instante. Aqui, Now, São Paulo, está aqui. Vamos pegar aqui o mapa. Okay. Uau! Olha que interessante para a gente dar início. Então, a gente tem aqui, Marte na 1, né, em Câncer, ascendente Câncer, o Sol está lá com Mercúrio em Aquário. Deixa eu colocar aqui está aqui. E o mais interessante, que está aqui claro, olha aqui, o meio do céu está a 19 graus. 19 graus de Áries tem muito a ver com empresas multinacionais e um pensamento que abrange, né, uma administração do coletivo, né? Mas a gente tem um planeta, o Quiron, está colado. Olha que interessante. Então, quando a gente tem o Quiron no meio do céu, a gente fala sobre o terapeuta e a sua dor. A gente fala sobre nós como profissionais, como coach, mas aqui o mapa da horária está falando como a gente cresceu. Olha aqui o Sol na 8 com Mercúrio, como a gente mudou o conceito, como a gente ampliou a consciência, como a gente transmutou, como a gente deixou de ser quem era e passou a ser outra pessoa. E essa é uma batalha forte, né? Você vê que está aqui o Marte em cima de Castor, né? Que é uma estrela de muita força.
e tentar expandir essa consciência para o coletivo, né? Com esse Júpiter e Urano na 11. Tem muita coisa para falar, mas o mais bonito que eu acho que tem que falar é esse Quirón no meio do céu, que ele vai trazer o terapeuta ferido, o curador ferido. Rapidamente, o curador ferido é um meio homem, meio cavalo, que é um centauro, chamado Quirón, e ele é filho de um imortal com uma mortal. E aí o que acontece? Ele sente igual um humano, mas é imortal. E ele foi ajudar um dos trabalhos de Hércules, e nisso os outros centauros, já mais antigos, ficaram muito chateados, pegaram uma cobra, puseram veneno na flecha e mataram a cobra. A cobra não existe mais. E aí eles pegaram e flecharam, jogaram a seta, a flecha, na coxa do Quirón. E ele não morre, porque ele é imortal. A dor é insuportável. E ele precisa do similium, ele precisa do similar. Ele precisa do veneno da cobra para ter o antídoto. Só que eles mataram a cobra. Então ele ficou numa situação muito difícil, mas aí ele falou, eu vou atrás de cura. Eu vou resolver esse assunto, eu vou resolver. E à medida que ele ia estudando, ele começou a ser um cara conhecedor de todos os assuntos. Passou um tempo, ele saiu do generalista, ele virou especialista em todos os assuntos para todos os professores, mestres, reis, faraós, o que for. Todo mundo ia pedir ajuda para ele, porque ele estudava para ele e não achava, mas ele achou para todo mundo. Então, Quirón é o terapeuta ferido, é o cara que vive numa caverna e ele é problem solving capacity, ele tem a capacidade de resolver problemas de todo mundo, menos dele. E aqui a gente abriu o nosso podcast Nórtice com a Leila Cava com Quirón. Queria saber um pouco a respeito do que você vê sobre isso. Cara, você é genial, né, Ale? Eu sempre te falei isso, e aproveitando aqui em público agora, o Alexandre é um cara que eu me consulto, né? Que eu vou fazer as minhas consultas astrológicas e os nossos papos para que eu possa cada vez mais aprender sobre mim mesmo também. Agora, cara, sensacional essa tua história. Ela é sensacional. É o céu que falou. Pois é. E assim, é o norte, aqui é o norte. E estamos em total sintonia. Deixa eu te contar porque, muito resumidamente. Olha lá, presta atenção. Eu caí em vendas em 2005, 2006. Eu caí em vendas. Até então eu era executivo multinacional, eu era um executivo da área financeira. E, enfim, por alguns motivos resolvi colocar a bola no chão, abrir o meu próprio negócio, e aí foi que eu descobri que, embora fosse um ótimo financeiro, um ótimo administrador, gestor de pessoas, eu efetivamente tinha dificuldade de vender. E aí o que eu fiz, cara? Falei, vou aprender a vender. Vendia o quê, só para eu saber? O que era o que você vendia? Nessa época, eu vendia treinamentos e cursos, tá? Era o motivo era o core business ali, o objetivo da consultoria que eu tinha aberto com a minha sócia, tá? E aí, enfim, foi muito legal, porque, né, comecei a aprender, a vender, como é que faz? Eu disse para mim mesmo, cara, eu posso não ter sucesso porque o produto não é adequado, mas não vai ser por falta de conhecimento, buscar conhecimento para poder fazer aquilo que eu ainda não sei. E aí fui aprender a vender, e aí foi muito legal, porque quando eu fui aprender, encontrei excelentes profissionais, meus professores, e que depois, em razão do meu desenvolvimento, rápido desenvolvimento, aprendizado e começar a mostrar na prática a capacidade de fechar cada vez mais negócios, eles me convidaram para poder começar a fazer algumas parcerias com eles. E aí que começou tanto a minha carreira em vendas como a minha carreira no palco, quando eu comecei a subir nos palcos para dar treinamentos, para dar palestras, enfim, salvei a minha consultoria na época, enfim, mas foi assim que eu entrei em vendas. Agora, aconteceu uma coisa muito interessante, que depois de um tempo, eu comecei a notar que o mercado de vendas, o mercado corporativo de vendas, é um mercado
saturado. Se você parar para pensar, em cada esquina você vai achar um especialista em vendas. Cada esquina você acha. Agora, o que acontece? Mesmo o mercado sendo saturado de profissionais, ao mesmo tempo é um mercado que também demanda muito sobre esse tema. Porra, legal, bacana, né? Assentei um pouquinho, falei, pô, esse é um mercado que realmente faz sentido eu estar aqui. Agora, à medida que eu continuei nessa trajetória, que eu continuei crescendo, sendo cada vez mais chamados, inclusive tive a oportunidade, a honra de fazer palestras sobre vendas no Japão, nos Estados Unidos. Eu falei, cara, mas que interessante, cada vez mais vem crescendo esse interesse pelo Alexandre Lacavi em vendas. E eu encafifado com isso porque era um movimento que eu vi que abrangia muitos outros profissionais. Até que eu comecei a parar para refletir com mais preciosidade qual era o grande diferencial. O que eu levava no meu conteúdo, nas minhas falas, nos treinamentos que eu dava, que fazia diferença para essa galera, né? E foi aí que eu comecei a perceber que tinha algo que eu fazia desde moleque, desde 17, 16 anos, que criou esse grande diferencial que eu tinha no mercado de vendas, que era autoconhecimento, inteligência emocional e expansão da consciência. Posso terminar ou você quer fazer um comentário? Não, é que então você está falando, e eu estou vendo aqui no mapa, que o mapa abriu com essa força, que o Mercúrio com o Sol em vendas, e uma venda muito grande. Aqui a batalha que você tem aqui, abrangendo o que está em Câncer, né, que pega qualquer local. Né? Então, assim, você está falando e está batendo com o mapa. Né? Legal. Vamos lá, moral da história. O que isso tem a ver com um terapeuta ferido? Como é que começou? Foi muito antes na minha vida, porque, né, vendas 2006, eu tinha lá já meus 38, 39 anos, quase 40 anos nessa época. Mas a minha curiosidade e a minha porta de entrada em autoconhecimento aconteceu lá no final da minha adolescência. Bom, o que aconteceu? Na minha adolescência eu me achava um cara muito estranho. Eu pensava coisas, eu experimentava coisas na minha vida que eu percebia que tinha assim um aspecto sobrenatural. E nas tentativas de conversar com a minha mãe ou com meu pai, eu percebi que não era uma coisa muito comum de se falar. Existia até uma resistência, né? Deixa de lado, menino. Não, vamos trocar de assunto, enfim. E aí o que aconteceu? Foram nos livros, quando eu tinha acho que uns 17 anos, caiu o primeiro livro de psicologia na minha mão. E foi muito interessante, porque quando eu li esse livro, eu falei, cara, tem gente muito mais louca do que eu. Então foi o lugar onde eu me senti à vontade, né, para poder continuar lendo, desenvolvendo e aprendendo sobre autoconhecimento. Ou seja, o meu início de trajetória em autoconhecimento, que depois se tornou, mais tarde, lá na frente, o meu grande diferencial em vendas, veio por conta da minha necessidade de tentar me compreender. Quando eu fui buscar autoconhecimento, eu queria entender aquela loucura que eu achava que eu tinha e que ninguém conseguia me explicar. Então eu comecei a estudar muito, fazer cursos, livros, treinamentos. Inclusive nós nos conhecemos numa dessas incursões, buscando respostas para mim mesmo, né? Então é muito interessante isso. Por quê? Porque depois de um tempo, na continuidade dessa busca de encontrar algo, um antídoto para minha não conformidade, é que eu comecei a usar isso. Eu entendi como autoconhecimento era algo importante, não só para a minha vida, mas para a vida das pessoas, e as pessoas me chamando cada vez mais para falar sobre isso na vida delas, para levar, ou despertar, ou ajudá-las a ter mais autoconhecimento, que facilita a vida delas, que ajuda elas a levarem para os objetivos dela. Você tem exemplos da dor? Porque o Kiron está falando da dor, de algum assunto que a pessoa carrega e mescla. Então, imagina que ela vai fazer alguma venda e no meio da fala dela sai o ato falho de alguma dor pessoal para ela poder sair disso. Ah, sim, cara, muito. Isso é muito comum na vida das pessoas, mais do que a gente imagina. Por exemplo, né, uma pessoa que... um gestor comercial, tá? Para sair um pouco do vendedor ali. Pô, um gestor comercial que vira para mim e fala, pô, Alexandre, deixa eu te falar, cara, a minha equipe é muito difícil, né? Eu tento, mas é difícil que eu consiga
organizar uma equipe que seja bacana, cara. Pô, para mim a equipe é sempre muito sofrida. Então, percebe a dor? Quer dizer, é alguém que tem a responsabilidade, muitas vezes, inclusive, foi convidado, as pessoas enxergam nele a capacidade, a possibilidade dele gerar uma boa equipe, mas ele, dentro dele, por alguns motivos, prefere experimentar a dor de uma equipe despreparada. A dor de uma equipe que ele entende que não dá a resposta que ele precisa. E isso faz ele sofrer. Por quê, cara? Porque ele acaba tendo não só pensamentos, mas decisões e atitudes que fazem com que a equipe não performe aquilo que ele precisa que deveria ser performado. Faz sentido? Faz. Eu vou fazer, então, uma intervenção. Como que é que o Jô Soares fazia? Sem cortar, mas já, né? Vamos fazer uma homenagem ao Jô Soares aqui. Mas assim, você está vendo que tem no mapa umas linhas mais grossas, que formam como fosse uma cruz, né? Sim. Então a gente tem o meio do céu, que é o norte, né? Que tem a ver com a sua carreira, com a sua função de vida, tudo. Mas o oposto, que é complementar, que é a cúspide da 4, o fundo do céu, é da onde a gente veio. Tá. Então, na hora que a gente está na empresa trabalhando, a gente tem algum assunto pessoal da família. E aí eu comecei a pensar como a gente também trabalha com constelação familiar, ou seja, participa de constelação familiar. Você não trabalha com constelação, né? Não, eu ajudo, eu você contribuo. Ajuda, você participa. Mas não sou constelador. E quando você participa é maravilhoso, sempre, né? Eu sempre acompanho. Mas assim, normalmente o tema problemático na empresa tem uma origem, né? E aí aqui a origem ela deve ser trabalhada. Você vê que o regente do fundo do céu é Vênus, vamos fazer aqui pelo mouse, e está junto com o nó de Netuno. Ou seja, tem alguma coisa no passado, alguma coisa que a pessoa passou na sua vida e ela vai projetar no trabalho. Sim. E ela não tem consciência disso. Sim. E aí, às vezes a gente observa como sei lá, como um coach de vendas observa, você chega na empresa e vê isso, e aí você fala, como é que faz isso? Como é que é a ponte para dar consciência? Né? O liaison, como que é para assim, aquela ponte entre você que está vendo que o problema, a pessoa já traz o problema, tanto faz a equipe pode ser boa, sim, mas ele tem tão forte dentro dele esse problema de família, o problema de grupo, o problema com os irmãos, o problema com o pai ou com a mãe, e isso reflete no trabalho. Perfeito. Né? Como é que é isso, por favor? Como é que é esse assunto e como é que faz a virada para começar a ter consciência, para você sair daquela repetição? Legal. Acho que concordo em gênero, número e grau contigo. Invariavelmente, as histórias que a gente vive ou as experiências que a gente tem na vida, elas são influenciadas pelo nosso passado. Elas são influenciadas por aquilo que a gente viveu, provavelmente pela nossa criação, enfim. Então, é muito comum. E é muito legal, porque é muito interessante e legal falar sobre isso, porque a maioria das pessoas chega para mim nas consultas individuais procurando uma determinada coisa. E, assim, invariavelmente, na grande maioria das vezes, aquilo que ela chega procurando não é a raiz daquilo que causa o sofrimento que ela está tendo, mas sim uma aparente, uma ideia de que resolvendo aquilo ela conseguiria resolver a situação dela. Por exemplo... E ela não tem noção da origem. Ela não tem noção, as pessoas não têm noção. Por exemplo, semana passada, né, eu estava atendendo... Eu vou cortar antes de você falar. Eu coloquei a imagem da árvore, porque às vezes você vê um problema na árvore, sim, mas não é na árvore, o problema está na raiz. Exatamente. E a gente tem que sempre lembrar que o proporcional, né, o que está na nossa vida tem uma origem. Sem dúvida. E se a gente trabalhar bastante essa origem, o resultado começa a ficar melhor. Com certeza. Pode dar um exemplo, por favor. Imagina. E outra, complementando, né? Não sei se o teu processo terapêutico funciona dessa maneira, mas a gente começa pelo aparente, a gente começa pelas folhas, pelos galhos. É o percurso. E gentilmente, com muito interesse genuíno, a gente vai
entrando nos meandros para chegar à raiz. Lembrando que a raiz está debaixo da terra. A raiz não é algo que você acessa com facilidade. Né? A raiz, ela mexe com o resto da árvore inteira. Então, ela mexe com o oculto. Ela mexe com o oculto. Com um sujeito oculto que com existe invisível, lá. Exatamente, que existe lá. Então, não é algo... E pode ser uma memória emocional, pode ser uma vivência que a pessoa passou e ficou naquilo. Como é que é o meu processo terapêutico? Você ia dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Semana passada tive uma pessoa que chegou para mim, né? Uma pessoa que trabalha no ramo imobiliário, trabalha com vendas no ramo imobiliário, e aí ela chegou falando assim, pô, ela já me conhecia, tal. Ela falou, eu vim aqui porque eu queria aprender com você a como melhorar as minhas abordagens com os meus clientes. Por quê? Eu consigo gerar nomes, eu consigo ter contatos, mas quando eu faço a interação, eu estou achando que eu estou perdendo muito ali. Né? Eu estou convertendo pouco aqueles contatos que eu tenho. Então, eu queria trabalhar a abordagem. Eu falei, legal. Né? Então, eu estou olhando aqui para essa imagem, Ale, e estou vendo as folhas. Né? Poucas folhas, algumas mais amarelas, tal. E aí eu falei, tá bom, vamos lá. Me conta um pouco mais sobre isso. Como assim? Né? E detalhe, uma pessoa experiente, uma pessoa com 56 anos, 55 anos, ou seja, uma pessoa experiente de vida, sabia também que tinha uma experiência em vendas, enfim. E à medida que a gente foi conversando, começaram a aparecer algumas coisas interessantes, que foi, por exemplo, a minha grande habilidade na vida sempre foi ser uma gestora. Cara, que interessante. Pô, você sempre foi uma gestora? Sim, sempre foi uma boa gestora. Aliás, eu amo ser gestora. Eu falei, e agora você não está como gestora, agora você está como corretora, tá certo? Agora eu estou como corretora e tal. Ali eu já começo a ter uma perspectiva maior. Eu já começo a ampliar os horizontes daquilo que a pessoa me traz, entendendo a história dela e as manifestações que ela solta despreocupadamente. Meio como assim... Né? É só um detalhe. Não, na verdade, é mais do que um detalhe. É uma pista importante para a gente entender aonde é que você está amarrada. Isso foi muito iniciado pelo Freud. Ele fica escutando. O pessoal conhece mais o ato falho. A pessoa às vezes vai falando, vai falando de um assunto, mas o inconsciente quer se emancipar, então ele vai falando os temas ocultos e a gente tem que pescar. E aí tem uma sacada. Eu entendo que é uma sacada muito, muito relevante. Muitas vezes a gente saca. A gente já começa a ter uma primeira percepção, um cheiro, um indício, e o tempo de trabalho profissional ajuda a gente a ter essa habilidade de sentir, de perceber indícios. Agora, aí acontece uma coisa, que assim, é importante que eu tenha essa percepção, é importante, mas seria uma negligência eu entrar no campo do achismo, ou seja, por alguns indícios eu já traçar um diagnóstico do que aquilo que está acontecendo. Então, e uma outra coisa junto com isso é assim, quando alguém que não é você descobre alguma coisa extremamente importante sobre a tua vida, tem uma importância diferente de quando você tem uma autoconsciência daquilo, de quando você enxerga antes mesmo que qualquer pessoa te fale. Então, por que eu estou comentando essas duas coisas? Isso é muito importante. A pessoa vai dar autorização, ela vai abrir a porta para você poder entrar lá dentro. Sem dúvida. Porque sem querer escapa muita coisa. Sim. Você observa, o terapeuta tem que acalmar e esperar ou fazer um contrato e falar, você está disponível para ver? Sim. Você quer ver alguma coisa? Isso. Então, eu quero te dar as ferramentas para que você mesmo enxergue. Eu não vou te dizer, você vai enxergar. E é o que você enxergar. E é isso que a minha terapia faz. E aí tem uma... mas como é que acontece a virada? É quando eu faço um exercício com a pessoa e, vamos dizer assim... aplico um truque na mente dela. Por quê? Porque a mente é algo... Eu costumo dizer que a mente é maravilhosa, né? Ela é tão maravilhosa, mas ela é tão maravilhosa que ela prega a peça em nós mesmos, né? Então, nesse sentido, tentar encontrar
a origem, a raiz, através de um processo mental, cara, dificilmente a pessoa tem resultado. É por isso que ela sofre tanto, né? Porque a origem, normalmente, ela foi escondida do ponto de vista intelectual. A mente faz isso para nos proteger, como autoproteção. Então, qual é o grande truque? É enganar a mente e trilhar o caminho da emoção, do sentimento ou da sensação, que é aonde o túnel ele se abre e leva direto para a origem, cara. É muito, muito, muito interessante. O caminho não é intelectual, o caminho é emocional, é sentimental. Por quê? Porque ele tem a ver com experiência. E a experiência nunca é só intelectual. Aliás, antes de mais nada, a experiência ela é sensorial, ela é sentimental. Então tem o caminho da razão, tem o caminho da emoção, que vai te levar para assuntos antigos. Sim. E então você faz um trabalho, você regride, limpa para progredir. Exatamente. Na verdade, quem faz a limpeza não sou eu, é o próprio cliente. A gente regride, enxerga a origem, mapeia ela, deixa ela clara, evidente, qual foi o momento, qual foram as circunstâncias que originaram e, consequentemente, como está organizada aquela estrutura mental que se formou lá atrás, para que a pessoa possa tomar a decisão. Olha, deixa eu te falar. Hoje, agora, você consegue enxergar através de que mecanismo mental, de que modelo mental você está operando, que até então você não enxergava. Por quê? Porque está lá atrás, perdido, esquecido, entrou no automático. Agora, como a gente colocou luz sobre isso, você consegue enxergar todas as engrenagens que fazem parte dessa estrutura. Como cada uma funciona, decida o que você quer fazer com elas. Você quer trocar? Nós vamos trocar. Eu vou te ajudar a trocar. Você quer manter? Nós vamos te ajudar a manter. A gente chega numa coisa, Ale, na medicina chinesa, a gente tem aqueles 5 elementos, né? Então tem o metal, a água, a terra, o fogo e a madeira, né? Então o metal a gente vai incluir, não vou falar muito hoje sobre isso, mas o metal a gente inclui o pulmão, o intestino grosso. O metal é muito importante porque é onde a gente fica preso, né? E a terra é o pensamento, onde está estável, né? Que está o baço, o estômago. A gente pode falar um dia sobre isso. Mas o fogo é a motivação, onde está a alegria. A água é onde a gente tem a vontade de viver, né? Eu dizia, a vontade de viver está na água. Mas na madeira tem essa decisão que a gente vê isso forte na vesícula e no fígado. E a questão da decisão é se você está aberto. Então você pega, até trouxe aqui o livro do Princípios de Medicina Interna, do Imperador Amarelo, esse chama Su Wen, né? E tem Lin Su, são 2 livros, na verdade, aqui, e tem 2 tomos que nunca foram achados, porque esse assunto de guerra, de política, tudo, uma época foi proibido ampliar a consciência para as pessoas. Então, esse livro, no seu tomo, ele era escondido dentro das paredes. Então, assim, na hora que foi achado tudo, agora está liberado, é um livro de consciência. E o fígado é o ministro da defesa, considerado, você começa a ver aqui partes do Princípios da Medicina Interna do Imperador Amarelo, e que é o mestre Chibo conversando com o Imperador Amarelo, num nível muito alto. Seria um grande podcast se a gente imitasse esse livro, mas eles também buscam norte, buscam consciência, e fala, o fígado é o ministro da defesa, então ele fecha, como se ele fechasse, ele está em guarda para a vida ou para o amor. Né? Então você tem a palavra fígado, em inglês, a palavra vida e a palavra amor têm a mesma raiz. Em alemão também, então você tem life, liver e love, né? E Leben, Liebe e Liebe, já não sei falar bem o alemão,
mas é a mesma coisa, fígado, vida e amor. Então, o fígado, ele fecha as portas, como fosse um autista, e ele está lá preso, num grau máximo. Só que a gente tem níveis de autismo de um cara que está super bem, que você nem percebe, mas ele está fechado em determinado tema, fica fixo naquilo, e aí a gente fala que a madeira secou, a madeira não está legal, falta esperança, falta visão. E, ao mesmo tempo, quando a pessoa está aberta para a vida e para o amor, quando ela fala vida, vida, ela está aberta para buscar um outro norte, ela começa a ampliar a consciência. Mas vai depender dela. Sim. E é o que você está falando, que você vai nos locais, nas empresas, ou eu como terapeuta, tanto faz, né? Assim, é no momento que você consegue um ok, uma pessoa assina e fala, ok, bora entrar, estou disponível para me ver. Sim. Para ter consciência, Sim. porque eu estou errando o tempo inteiro, Sim, sim. Porque a dor já é algo que não dá mais para continuar com ela. Isso. Seja porque ela está insuportável, ou seja porque ela já me chama atenção o suficiente para eu não fazer nada por ela. Com ela. É muito interessante isso. Muito interessante. Você viu que legal que veio um silêncio, né? O break, né? Aquele break, silêncio. Esse é o silêncio quando a gente entende que tem uma dor, você respeita, você entra em ressonância, sim, você percebe o outro em você. O silêncio talvez seja um dos instrumentos que veio aqui, pairou aqui de repente. O silêncio é a forma que a gente pode interagir com o outro. A gente vai do silêncio, a gente esquece a gente e entra em ressonância com o outro. E aí a gente reflete essa dor do outro, mesmo não sendo a nossa, e a partir dali abre-se um portal, que é o que o fígado faz, ele abre as portas. Se você me permitir, essa tua fala me remete de novo ao início do nosso papo, né? Quando você cita o conto do terapeuta ferido. Do Chiron. Do Chiron. Centauro. E enquanto você comentava, não sei se tem a ver ou não, inclusive quero te ouvir, mas o terapeuta ferido é justamente o que você falou, quer dizer, o que faz alguém se tornar um bom terapeuta? Cara, é uma ferida que ele busca, aconteceu comigo. Eu não imaginava, quando eu comecei as minhas andanças em busca de autoconhecimento, porque eu estava ferido, porque eu me achava alguém estranho, fora meio do contexto ali daquilo que eu vivia. Então, eu, numa tentativa de curar a minha dor, fui buscar esse autoconhecimento. E aí eu descobri que quanto mais eu estudava para me entender, mais facilidade eu tinha de ler as pessoas. Uhum. Né? Tanto que muitas pessoas me falam, caramba, Lê, como é que você fez? Né? Qual que é a ferramenta para me ajudar a ler as outras pessoas? Eu sempre digo para as pessoas, pratica em você mesmo. Sabe o que está vindo para mim assim? Tem uma forma que Buda se manifesta, tem várias, né? E Buda chega num momento, o Bodhisattva, né? Ele chega num grau de consciência que ele começa a ver a si próprio. Então ele se isola, ele fica no seu espaço, espero que tem que aproveitar e rever os processos, limpa, percebe. E quando ele volta em cima da montanha. Ele volta igual você vê isso com Moisés, com Jesus, com até Zaratustra, né? Quando Nietzsche escreveu, assim falou Zaratustra, que uma hora ele sai da montanha e ele faz o sermão, porque ele tem uma visão, uma consciência mais alta. É como se ele estivesse já olhando de cima. Mas tem um Buda que ele fala, eu não posso me iluminar, eu não posso ir e virar agora, porque aí ele olha para trás e fala, olha quanta gente, olha quanto sofrimento. Então, vai e o outro Buda ele volta. E tem várias manifestações. Tem um Buda que trabalha até com o pessoal
da loucura, do inferno, dos presos, dos assassinos e tudo. Tem um Buda que vai lá para tentar dar consciência de luz para essas pessoas. Mas tem um outro que é mais normal, que toca dentro da gente, como terapeuta, que a gente passa por algo e a gente vai atrás e começa a ver os nossos semelhantes em qualquer lugar. Sim. Numa mesa, numa conversa, no trabalho. É óbvio que é muito melhor focado no trabalho, no teu trabalho nas empresas, o meu em clínica ou com meus alunos, mas existe um Buda dentro de nós, o curador também, que ele fala, eu preciso. Então é como se você está aqui em cima, imagina nessa mesa, você põe a mão e você ajuda. Sim. Ajuda o caminho, né? A nortear a pessoa. Sem dúvida. Por quê? Porque eu me vejo aí. Eu me vejo nesse lugar. Eu vim daí e sei o quanto existe aprendizado para mim neste lugar. Por mais que eu já tenha conhecimento e desenvolvimento, eu reconheço a importância de continuar valorizando o que esse lugar me trouxe. E nesse sentido eu consigo ser empático contigo. É isso. E aí vem a alegria? Nesse momento? É? Sim, porque uma vez que a pessoa encontra, ela reconhece a origem, e não é porque eu disse, e nem porque a mente dela trouxe, mas porque o sentimento e a emoção levou ela para aquele momento, e normalmente é o momento da infância. Assim, invariavelmente são questões que aconteceram entre os 4, 5 anos de idade até os 12, 13 anos de idade. Nós estamos falando bem aí do final da primeira infância, o início da fase da adolescência. Não é que eu discordo, eu amplio. Tem coisas, por exemplo, tem assuntos que são de origem da concepção, ainda, né, nos primeiros momentos embriológicos, às vezes dentro da barriga. Tem assuntos de eclipses que ocorrem na gestação, tem o nascimento, a forma do nascimento, tem os primeiros meses ainda que tem a formação crânio-sacral, né, que a pessoa ainda está desenvolvendo até ela poder estar de pé. Esse processo é muito... é um desenvolvimento até animal da gente, sim, mas até ele virar um ser humano. E ele pode ter vários cortes. Então, a origem mesmo, ela não precisa ser 3, 4 anos, 7 anos. Existem nesse momento. Mas, às vezes, a origem ela é um pouco mais ampla. Perfeito. E aí a gente tem que regredir, acompanhar a pessoa neutramente. Por isso que a dor tem que vir para a gente tem que sentir a dor. E, às vezes, o assunto não é 3, 4 anos. Às vezes, o assunto é uma competição já na barriga com outro irmão. Sim. Às vezes, é uma competição. Às vezes, é uma carência. Às vezes, é uma ausência. Às vezes, é um abandono. A dor sempre aparece em algum lugar. Sim. Mas a origem a gente não sabe. A gente fica neutro. Muito interessante. É neutro. Porque se você fala nessa idade, você está limitando. Tá. Né? E é muito legal essa tua expansão. Vou aqui trazer o meu ponto de vista sobre isso. E eu também concordo contigo. Eu mesmo tenho exemplos na minha vida de questões que são questões de gestação da minha mãe, né? E que eu trabalho ao longo da minha vida, né? Os meus terapeutas. A sua gestação. Exatamente. Agora, por que eu me limito, né, a essa faixa? Porque é onde a minha grande especialidade, a minha grande expertise e o mecanismo que eu desenvolvi ao longo dos anos, eficaz, de contribuir com essas pessoas, ela acontece muito, ela encontra solo fértil, ela encontra visibilidade muito dentro desta faixa, tá? Agora, com certeza, entendo perfeitamente quando você diz que a origem, muitas vezes até a gente acredita que chegou na origem, mas ela já está refletindo um outro marco importante de uma origem que aconteceu num outro momento. Nesse sentido.
Você, antes da gente começar o podcast, Norte-Se, né? Você falou sobre um desenho que foi achado de uma mandala de uma flor, que é o primeiro desenho, a origem de um desenho, é isso? Eu se não me engano, se precisar até consulto aqui, mas você estava mexendo. Eu estou aqui com algumas Você estava trazendo, né, algumas imagens. E tem uma imagem que é conhecida popularmente, se você der aí um Google, é conhecida popularmente como a flor da vida. Flor da vida. Né? Que quando a gente analisa ela, a gente vai ver que é flor da vida. Aqui. Flor da vida. Opa. Isso aí, ó. Pronto. Imagem? Imagem. Pronto. Vamos lá, vamos ver o que aparece, ó. Isso, perfeito, cara. Tá vendo? Assim, ela tem algumas variações, mas basicamente esse é o desenho dela. E aí, se você prestar atenção, a flor da vida nada mais é do que o resultado da interseção de vários círculos. Então, pega um deles aqui, ó, pega esse ou aquele ali. Esse aqui? Esse aqui é. E se você puder colocar a imagem na tela aí, legal. Abre ele, vamos ver se a gente consegue só ele. Tem que ampliar um pouco, né? Aí, ó, baixa um pouquinho. Se você perceber, a imagem começa com um círculo no centro. Começa não, mas ela tem um círculo no centro. E todas as outras linhas, no fundo, são resultados de círculos que estão se interconectando entre eles. Tudo bem? Tem um significado, enfim, quando a gente vai lá para o... Dizem, né? Aliás, depois se quiser dar uma pesquisada, mas as pesquisas que eu fiz relata que esta é a imagem mais antiga descoberta pela humanidade. Né? A gente está falando de 3.000 anos, talvez 4.000 anos antes de Cristo. Né? Estamos falando ali início da civilização egípcia, 3.000, 3.500 anos antes de Cristo, aonde pesquisadores, mais tarde, encontram essa imagem e em lugares, em condições, né, que trazem uma percepção de que essa foi a imagem mais antiga produzida pelo homem. Então vamos fazer assim, ó. Hoje, nesse podcast, a gente comentou um pouco sobre consciência. Você vê que a consciência, a gente precisa regredir até chegar em alguma origem de algum tema que travou a pessoa. E aí depois limpar isso com carinho, respeitar isso, se houver autorização, limpar, ou seja, da regressão, limpar e progredir, para a pessoa seguir a vida e seguir o seu norte. E a gente está falando de origem. Então, eu te convido para a gente falar no outro podcast, e aí eu coloco sobre um trabalho muito legal, que eu acho que vai mexer com você, falando de imagens. Tá. Né? Mas falando sobre as mandalas, sobre a forma de trazer a unidade para nós. Né? Combinado. Então, Ali, vamos fechar agora mais pelo horário, e a gente fecha o primeiro podcast com Alexandre Lacava. Deixa eu mostrar aqui tua página. Cadê você aqui no Instagram? Né? Vamos ver se mostra. Cancel aqui, não. Agora não. Vamos ver aqui rapidinho, ó, antes que peçam. Aqui é alexandre.lacava. Né? E que os seguidores escutem. Aqui você trabalha mais com as vendas. Mas para quem te conhece como eu, ainda... Ó, aqui já foi. Para quem te conhece como eu, a gente tem vários assuntos para falar. Então, se houver condições, a gente faz. Condição não, tempo, né? Se você estiver disponível, a gente fala. Eu queria trazer um pouco de um trabalho, mas não vou deixar de surpresa, sobre as imagens do inconsciente. Bom? Combinadíssimo. Então, querido, um prazer. Né? Prazer, primeiro, que quando a gente se encontra é super bom. Né? Vocês conheceram agora a Ale Lacava, no Instagram, pelo menos para seguir, ale.lacava. Mais que vendas, é uma pessoa muito querida e a gente trocou
pouquinho isso aqui, deixar a palavra para você, para terminar. Legal. Obrigado, quero te agradecer mais uma vez o convite de estar aqui. E vou deixar aqui no ar o desejo de que, para você que está nos assistindo, que essa rápida conversa tenha despertado tanto a tua curiosidade como despertou a minha. E não é curiosidade especificamente sobre o podcast, mas é curiosidade sobre a tua vida. Legal? Bacana. Tá bom. Passo a passo, se você se autorizar, vai saindo clipoto, vai saindo as cascas, os véus, e aí você começa a ver cada vez mais e mais. É como se fosse descascar cebola. Você vai indo devagarzinho, exatamente, respeitando a relação com a dor, né? Sendo sempre amigo da resistência. Paramos aqui, tudo de bom para vocês. Fechamos esse podcast. Espero ter sido útil. A gente vai dar um outro depois, que eu vou iniciar sobre imagens do inconsciente, para começar a ter uma noção da onde é o vórtice, que o inconsciente ele busca se emancipar. Ele está o tempo inteiro querendo voltar à luz. É isso aí. Tudo de bom.